Lembra-se de quando subir umas escadas ou carregar os sacos das compras do supermercado era algo que fazia sem pensar? Sem sentir aquele peso nos braços ou aquela pontada de cansaço nas pernas? Talvez ultimamente tenha notado que abrir um simples frasco de compota exige um esforço extra, ou que levantar-se da sua cadeira favorita já não é tão fácil como antes. É fácil descartar isto como sendo apenas a idade a chegar. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? Que essa perda de força, essa sensação de fragilidade que se vai instalando, não é uma sentença inevitável? Muitas mulheres acreditam que perder músculo faz parte do envelhecimento, como ter cabelos brancos. Mas a verdade é que podemos combater isto ativamente, e a solução pode ser mais simples e estar mais perto do que imagina. Na verdade, pode estar mesmo na sua chávena de café da manhã. Neste vídeo, vamos descobrir que alimento poderoso é este que pode adicionar ao seu café para ajudar a travar a perda muscular. E não ficamos por aqui. Vamos explorar outros alimentos e hábitos incrivelmente simples que vão devolver-lhe a força e a vitalidade que pensa ter perdido. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que pode começar a fazer ainda hoje e que vai surpreendê-la pelo seu poder. Vamos então diretas ao segredo que prometi. Essa pequena adição que pode transformar a sua rotina matinal e, com o tempo, a sua força. Estamos a falar de algo chamado colagênio em pó, mais especificamente, peptídeos de colagênio. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Colagênio, isso não é para as rugas e para a pele? Sim, é verdade que é famoso por isso, mas os seus benefícios vão muito, muito mais fundo. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. A proteína é o tijolo. Com o passar dos anos, e especialmente depois da menopausa, o nosso corpo torna-se menos eficiente ao usar a proteína que comemos para construir e reparar essa parede. Ao mesmo tempo, a produção natural de colagênio, que é a proteína mais abundante no nosso corpo e que funciona como a argamassa que une tudo, desde a pele aos ossos e músculos, diminui drasticamente. O resultado? A parede começa a ficar mais fraca, com falhas. É isso que sentimos como perda de força. Ao adicionar uma colher de peptídeos de colagênio ao seu café, está a dar ao seu corpo uma dose concentrada e de fácil absorção dos blocos de construção exatos de que ele precisa. Estes peptídeos são ricos em aminoácidos específicos, como a glicina, que são essenciais para reparar e manter o tecido muscular. E a melhor parte? A maioria dos pós de colagênio de boa qualidade não tem sabor, cheiro e dissolve-se completamente no seu café, chá ou até mesmo num copo de água. Não vai alterar em nada o sabor do seu galão ou do seu café expresso. É um gesto tão simples como colocar o açúcar. Imagine isto. Começa o seu dia, faz o seu café como sempre, mas hoje adiciona uma colher deste pó. No primeiro dia não sente nada, nem no segundo, nem talvez na primeira semana. Mas continue. A consistência é a chave. Passadas umas semanas, talvez um mês, vai notar pequenas coisas. Vai levantar-se da cadeira do jardim sem precisar de se apoiar nos braços. Vai pegar no saco das batatas no supermercado e pensar, isto parece mais leve hoje. Vai conseguir acompanhar os seus netos no parque com um pouco mais de fôlego. Não é uma pílula mágica que a vai transformar numa atleta de um dia para o outro. É um ato de nutrição. É como regar uma planta todos os dias. Não se vê a planta a crescer a cada gota, mas com o tempo ela floresce. Além disso, o colagênio também ajuda a proteger as nossas articulações, a cartilagem que se desgasta com o tempo e que causa tantas dores nos joelhos e nas ancas. Músculos mais fortes e articulações mais saudáveis trabalham em conjunto para lhe dar mais mobilidade, mais segurança e, acima de tudo, mais independência. Pense na sua amiga, a Maria, que se queixava sempre de dores nos joelhos e de se sentir fraca. Alguém lhe falou do colagênio. Ela, cética, decidiu experimentar. E hoje é ela que a convida para as caminhadas matinais junto ao mar. A mudança não foi da noite para o dia, foi o resultado de um pequeno hábito diário. Portanto, quando for às compras, procure por peptídeos de colagênio ou colagênio hidrolisado.
Escolha uma marca sem aditivos, açúcares ou sabores artificiais. É um investimento na sua estrutura, na sua fundação. É dizer ao seu corpo: eu estou aqui para te dar as ferramentas de que precisas para te manteres forte. Claro que não podemos colocar toda a responsabilidade na nossa chávena de café. Seria maravilhoso, mas o nosso corpo é uma máquina complexa que precisa de uma abordagem completa. O colagênio é uma peça importante do puzzle, mas precisamos de outras peças para que a imagem final seja a de uma mulher forte e cheia de vida. E a peça seguinte é algo que provavelmente já tem no seu frigorífico: o humilde ovo. Durante anos, o ovo foi o vilão, culpado pelo colesterol. Felizmente, a ciência já o absolveu, e hoje sabemos que é uma das fontes de proteína mais perfeitas e acessíveis que a natureza nos oferece. Para as mulheres acima dos 60, o ovo é um verdadeiro superalimento. Por quê? Porque contém o que chamamos de proteína completa, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são vitais para a construção muscular. Depois dos 60, a nossa capacidade de sintetizar proteína diminui, por isso, a qualidade da proteína que ingerimos torna-se ainda mais crucial. Comer 2 ovos ao pequeno almoço, seja cozidos, mexidos com um fio de azeite ou numa omelete com alguns espinafres, dá ao seu corpo um impulso proteico fantástico para começar o dia. Isto ajuda a prevenir a quebra muscular que pode ocorrer durante a noite. Mas não é só a proteína. A gema, que muitos deitavam fora, é um tesouro nutricional. É rica em vitamina D, que a maioria de nós tem em falta e que é fundamental não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Músculos fracos e ossos frágeis são uma combinação perigosa. A gema contém também colina, um nutriente essencial para a saúde do cérebro e para a memória. Portanto, ao comer o ovo inteiro, não está só a alimentar os seus músculos, está a nutrir também a sua mente. Outro aliado poderoso nesta luta pela força é o iogurte grego. Mas atenção, não é um iogurte qualquer. Falo do iogurte grego natural, sem adição de açúcares. Comparado com o iogurte normal, o iogurte grego passa por um processo de filtragem que remove o soro, resultando numa textura mais espessa e, o mais importante, numa concentração de proteína muito maior. Uma pequena taça de iogurte grego pode conter quase o dobro da proteína de um iogurte normal. É uma forma deliciosa e fácil de aumentar a sua ingestão de proteína, especialmente se não tiver muito apetite. Pode comê-lo simples, juntar-lhe um punhado de nozes para uma gordura saudável e alguma textura, ou algumas amoras para uma dose de antioxidantes. Além da proteína, o iogurte grego é uma fonte fantástica de cálcio, o nosso grande protetor contra a osteoporose. Manter a densidade óssea é tão importante quanto manter a massa muscular para garantir a nossa autonomia e prevenir fraturas. E ainda há um bônus: os probióticos. As culturas vivas no iogurte grego ajudam a manter um intestino saudável, e um intestino saudável absorve melhor todos os nutrientes que ingerimos, incluindo a preciosa proteína. A saúde intestinal está ligada a tudo, desde o nosso humor até a inflamação no corpo. E um corpo menos inflamado é um corpo que constrói e mantém músculo com mais eficiência. Por isso, pense no iogurte grego como um alimento 3 em 1. Fortalece os músculos, protege os ossos e cuida do seu sistema digestivo. Agora vamos falar de algo que está no coração da nossa cultura portuguesa: o peixe. E não um peixe qualquer. Falo dos peixes gordos, como as nossas queridas sardinhas, a cavala ou o salmão. Estes peixes são uma potência nutricional para quem quer manter os músculos fortes e o corpo ágil. Em primeiro lugar, são, obviamente, uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, essencial para o nosso objetivo. Mas a sua verdadeira magia reside noutro componente: os ácidos gordos ômega 3. Pense nos ômega 3 como uma equipa de bombeiros para o seu corpo. Com a idade, a inflamação crônica de baixo grau pode instalar-se no nosso organismo. Esta inflamação silenciosa é uma inimiga dos nossos músculos, pois acelera a sua degradação. Os ômega 3 combatem essa inflamação,
criando um ambiente mais favorável para que os músculos se reparem e se mantenham. Comer peixe gordo 2 a 3 vezes por semana pode fazer uma diferença notável na redução das dores articulares e na melhoria da recuperação muscular. Sim, os músculos também precisam de recuperar, mesmo das atividades do dia a dia. Além disso, tal como os ovos, estes peixes são uma das poucas fontes naturais de vitamina D. Desfrutar de umas sardinhas assadas no pão, com uma salada de pimentos, não é apenas um prazer. É um ato de medicina preventiva para os seus músculos e ossos. E se não gostar de peixe, um suplemento de óleo de peixe de boa qualidade pode ser uma alternativa a considerar. Mas a comida por si só não faz tudo. Precisamos de dar aos nossos músculos uma razão para se manterem por perto. Se não os usarmos, o corpo, que é muito eficiente, pensa: bem, se não precisas disto, vou desfazer-me dele. É aqui que entra um hábito simples, mas transformador: a caminhada com um propósito. Eu não estou a falar de um passeio lento a olhar para as montras. Falo de calçar uns sapatos confortáveis e caminhar com intenção. Aumente um pouco o ritmo, o suficiente para sentir o seu coração a bater um pouco mais depressa e para ficar ligeiramente ofegante, mas ainda capaz de conversar. Encontre um percurso com uma pequena subida. Subir um ligeiro declive ativa os músculos das pernas e dos glúteos de uma forma que o terreno plano não consegue. Não precisa de ser uma montanha, a subida da rua para a padaria já serve. O objetivo é desafiar ligeiramente o corpo. Este tipo de atividade envia um sinal claro aos seus músculos: eu preciso de vocês, por favor, fiquem fortes. Pode até levar umas pequenas garrafas de água nas mãos para adicionar um pouco de resistência para os braços. Combine a sua caminhada com um objetivo: ir ao mercado, visitar uma amiga ou simplesmente dar uma volta ao quarteirão num tempo ligeiramente mais rápido do que no dia anterior. Esta consistência, este pequeno desafio diário, é muito mais eficaz do que um esforço excessivo uma vez por semana. É a combinação de nutrir o corpo com os alimentos certos, o colagênio no café, os ovos, o iogurte grego, as sardinhas, e dar-lhe o estímulo certo através do movimento, que cria a verdadeira magia. Juntos, estes hábitos formam um escudo protetor contra a perda de força, permitindo-lhe viver a sua vida com mais energia, confiança e, acima de tudo, com a liberdade que só um corpo forte lhe pode dar. Já vê como pequenas mudanças, desde uma colher no seu café até a forma como caminha até ao jardim, podem criar uma grande onda de força e vitalidade? Não se trata de seguir uma dieta rigorosa ou de se inscrever num ginásio e passar lá horas a fio, se isso não for para si. Trata-se de ser mais inteligente na forma como nutre e move o seu corpo. Trata-se de começar o dia com aquele impulso de colagênio no seu café, de redescobrir o poder de um simples ovo ao pequeno almoço, de escolher um bom iogurte grego como lanche e de saborear o peixe maravilhoso que faz parte da nossa identidade. E claro, trata-se de dar um novo propósito a cada passo que dá, transformando uma simples caminhada numa declaração de força. Lembre-se, minha amiga, nunca é tarde demais para começar. Cada dia que nasce é uma nova oportunidade para dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se manter forte e resiliente. O objetivo não é voltar a ter 20 anos, mas sim viver a melhor vida possível aos 60, 70, 80 e mais além, com independência, com menos dores e com a energia para desfrutar das coisas que realmente importam: a família, os amigos, os seus passatempos. A força que constrói hoje é a liberdade que terá amanhã. A liberdade de brincar com os seus netos no chão e levantar-se sem ajuda. A liberdade de viajar e carregar a sua própria mala. A liberdade de viver na sua casa, nos seus termos, por muito mais tempo. Gostava muito de saber o que pensa sobre isto. Já experimentou adicionar algo ao seu café para um benefício de saúde? Qual é o seu alimento preferido para se sentir com mais energia e força? Por favor, partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo. A sua história pode ser a inspiração que outra mulher precisa para começar a sua própria jornada.
Se achou este vídeo útil e se estas dicas fizeram sentido para si, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno gesto ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais mulheres como nós, que merecem ter acesso a esta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar segredos e conselhos para uma vida plena, saudável e feliz depois dos 60. Lembre-se sempre, a força não está apenas nos músculos, mas na decisão diária e amorosa de cuidar de si. Um grande beijinho e até a próxima!